Pai, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos e continuamos reunidos como igreja, ó Pai amado, para pedir neste momento visitação do Senhor neste lugar. Ouve a oração dos teus servos, ouve a oração do teu povo. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te pedimos agora, onde há enfermidade, aonde, ó Pai amado, há problemas no sangue, aonde há enfermidades, ó Pai, que a medicina ainda não alcançou o teu conhecimento, nós te pedimos em nome de Jesus, entra com a tua provisão, entra com o teu bálsamo, entra com a tua cura, faz milagres, ó Deus, mostra e demonstra o teu poder no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o teu santo nome, glorifica o teu santo nome. Aonde há enfermidade, nós declaramos cura, nós declaramos saúde, em nome de Jesus. Limpa este sangue, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Faz uma obra tremenda, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca em funcionamento, ó Deus, órgãos que estão dados por falidos, em nome de Jesus. Ressuscita nesta noite, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se há no nosso organismo algo disfuncional, algo que está funcionando, ó Pai amado, de forma errada, não, Senhor, o Senhor não projetou assim. Eu te peço em nome de Jesus, toca agora e faz uma grande obra nessa noite de cura. Faz, Senhor, neste lugar uma obra de cura, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, suscita fé no coração do teu povo, suscita fé no coração dos teus servos. Nós queremos levantar ao Senhor um clamor com fé, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos na eficácia do poder, do nome e do sangue de Cristo Jesus. Aquele que tem poder para perdoar os pecados, aquele que tem poder de ressuscitar os mortos no Espírito, também é poderoso para fazer uma obra física na carne, na mente, em nome do Senhor Jesus. Restaura a alegria, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor. Muda o jeito de pensar. Muda, Senhor. Tira essa tristeza da mente. Tire, ó Pai amado, essa tristeza que faz pesar o coração, que faz, ó Pai amado, fechar os olhos. Em nome do Senhor Jesus, arranca essa tristeza. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Faz a tua obra de poder, em nome de Jesus. Glorifica o teu santo nome, é a nossa oração. Amém, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, Ele já curou. Glórias a Deus, glórias a Deus. E Ele continua a fazer, em nome do Senhor Jesus. Você pode assentar-se. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós faremos a leitura de apenas um verso desse texto. Na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz: então, Mateus 4, versículo 1: então
o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você pode ler comigo? Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, há textos bíblicos que são extremamente instigantes. Há palavras do Senhor que uma simples referência nos faz meditar, nos faz pensar em propósitos do Senhor para a nossa vida. Esse é um dos textos que eu digo sempre, se não tivesse escrito, tinha que escrever e colocar. Porque na realidade, nós temos aqui uma ação deliberada do Espírito Santo de Deus, conduzindo Jesus ao deserto. E eu lhe pergunto, para uma consagração? Eu lhe pergunto, para um momento de intimidade e comunhão com Deus? Com um propósito específico, para ser tentado pelo diabo. Luiz Saião diz que Deus tem momentos que não ajuda e além de não ajudar ainda atrapalha. Mas com propósito. Tem momentos em que Deus não vai agir da maneira como nós criamos nossas expectativas. Eu lembro desde a minha adolescência, minha dificuldade em orar. E eu não sei se você tem essa dificuldade. Porque enquanto eu estou orando, eu sou tentado a ficar dando ideias para Deus. Senhor, faz desse jeito. Senhor, faz daquela maneira. Senhor, abre a porta assim. E eu tenho essa dificuldade porque na oração, por mais que eu queira abrir o meu coração, eu quero me esvaziar das minhas ideias e ser surpreendido pelo Senhor. Eu lembro ainda na adolescência, eu de joelhos, tantas vezes buscando a face do Senhor e orando a Deus, e quando eu vi, eu estava pregando para Deus. Estava lembrando a Deus os textos bíblicos, como se Ele precisasse de mim as coisas que Ele é e que Ele deva ou não fazer. Minha maior dificuldade em oração sempre foi essa. Eu tentar chegar a um ponto em que o meu coração expresse todas as minhas angústias, os meus sentimentos, até mesmo os meus desejos, mas que eu não dei ideias para Deus. E parece que Deus tem ideias inusitadas. E esse texto mostra uma ideia diferente, para não dizer esquisita, do Espírito Santo. Eu gostaria de, nessa noite, pregar sobre um chamado ao deserto, ou chamados ao deserto. Você pode repetir comigo? Chamados ao deserto. Queridos, os slides estão prontos, me ajudem aí, ok? Esse texto, ele nos fala de que Jesus, de maneira proposital, foi levado por Deus, pelo Espírito Santo, para um tempo de provação. Nós sabemos que esse tempo vai se prolongar por 40 dias. Esse tempo ele vem logo após o batismo. Jesus acaba de sair das águas, Jesus acaba de se levantar das águas, e o Espírito testifica: este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. E agora então ele vai ficar durante 40 dias levado pelo Espírito ao deserto. Eu gostaria de, em primeiro lugar, lembrar desse número tão importante na Bíblia, esse número 40. Não existe necessariamente, queridos, uma numerologia, e a gente não pode fazer de alguns números esoterismo bíblico, mas alguns números eles são muito emblemáticos. Um desses números é o 40. 40 dias sempre marca um tempo de transição. Sempre o número 40 marca um período de transição, um período de prova e um período de consagração. Esses trânsitos que aparecem na Bíblia relacionados ao número 40 sempre nos mostram, por exemplo, quando Jonas foi pregar a Nínive.
Jonas pregou durante o tempo e dizendo que daqui 40 dias Deus iria julgar. E que eles teriam 40 dias para mudar de vida ou aguardar o julgamento de Deus. 40 dias foi o tempo em que Jesus, após a ressurreição, ainda desempenhou um tempo entre nós. 40 são os anos que Moisés, ao sair do palácio, vai para o deserto para ser desconstruído com Deus, para que nos próximos 40 anos ele pudesse ser usado para liderar. Então esse número 40 é um tempo de prova, é um tempo de mudança, é um tempo de transição. Jesus vai agora, após o seu batismo, após aquele testemunho lindo, o Espírito Santo em forma de pomba, a voz vinda do céu, declarando o amor de Deus sobre a sua vida. É um tempo em que o seu ministério está para ser inaugurado de maneira efetiva, mas ele é levado para um tempo de prova. Porque, queridos, pasmem, como homem, havia necessidade de que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo sendo aquele que viria para salvar-nos, tivesse ainda a sua espiritualidade provada e aprovada. Esqueça o cristianismo. Pense aí no yoga, pense no tai chi chuan, pense nos faquires indianos, pense em outras religiões que buscam de alguma maneira aperfeiçoar a alma. Por quê? Porque como ser humano nós somos essencialmente seres espirituais. Eu já talvez tenha dito isso alguma vez, mas se a nossa massa corporal ela fosse condensada ao máximo, nós caberíamos dentro de um dedal. Sabe aquele dedal de costureira? Se te comprimir, Rodrigo, vai caber, irmão. Cabe até eu com sobra. Eu sempre que eu lembro desse exemplo, né? Isso é a física dizendo que se a gente for comprimido, aquilo que a gente vê que fala assim, não, esse é o Eli, não cabe num dedal. Eu sempre penso, um dedal com 2 orelhas de fora, é a minha. É assim que eu me vejo comprimido. Por que, queridos? Porque não são as nossas mãos que fazem necessariamente mudança, não são os nossos pés, não é o nosso corpo que pode ser tocado. O que realmente compõe o ser humano é aquilo que aquilo que é intangível, aquilo que não pode se ver. O que me move é amor, é paixão, fé, os sonhos, os desejos. São essas as coisas que nos fazem ser quem nós somos, de verdade. Eu te vejo, eu te olho, eu te identifico, eu te dou um nome. Mas quando eu penso em você, você realmente é o que você sonha, o que você pensa, o que você sente. É o seu ciúme, é o seu afeto, é o seu carinho, é a sua paixão, são os seus medos. Estas coisas que ninguém pode pegar, essas são as que nos definem. De verdade. Eu e você temos pés e mãos. Eu tenho pés e mãos semelhantes alguns irmãos aqui que gostam de nadar. Cadê o Mariano? Nós temos os mesmos pés e mãos. Nós temos o mesmo equipamento, dele bem mais conservado do que o meu. Só que ele vai e nada aí 5, 10 quilômetros. Porque o que faz alguém passar algum tipo de desafio não é o pé, a mão, o corpo. É a mente. É o desejo. É o esforço. É a vontade. É por isso que com o mesmo instrumentos, alguns de nós vão fazer algumas coisas, outros não. E com Cristo era este o propósito, de que também como Espírito pudesse ser aprovado, a fim de que no tribunal eterno não sobrasse para Satanás nenhum argumento de que Deus jogou com Cristo Jesus com regras e cartas marcadas. Então ele vai ser tentado no limite, ele vai ser totalmente desfavorecido na sua carne, totalmente apequenado na sua carne, para que seu espírito seja provado.
E depois nós sabemos as coisas que Jesus fez, até mesmo a cruz e a ressurreição, obra grande realizada de salvação em Cristo Jesus, de curas, de palavras, de sabedoria. Mas antes disso vem uma prova, porque nós devemos ser, de tempo em tempo, levados a desertos na vida, para que haja crescimento espiritual. É necessário, queridos, porque barreiras precisam ser rompidas. Por que Deus nos conduz a desertos? Em primeiro lugar, porque nós precisamos romper algumas barreiras. Você pode repetir comigo? Barreiras a serem rompidas. Entre elas, vamos lá? Adesão sem conversão, escravos dos sentidos, apatia e vida rasa. Essas são barreiras que precisam ser vencidas para que a gente possa realmente crescer espiritualmente. Você quer ser muitas vezes grandemente usado por Deus. Você quer ter realmente uma vida de intimidade com Deus. Você quer chegar ao ponto. Estava conversando com o pastor Isaías durante essa semana. Ele disse: Eli, se você pudesse chegar para Deus e falar assim: eu quero um dom. Deus te falasse: pode escolher qualquer dos dons. Qual você escolheria? Dos dons, eu escolheria o dom de curar. Não tive nem dúvida, na hora. E ele falou: rapaz, é o dom que eu busquei, né? Que eu peço a Deus também. Daí ele falou: mas por que você acha que você não recebeu? Eu estou buscando desde os 14 anos. Eu falei: eu posso até ter recebido, não sei se eu estou pronto para usar. Porque um coração que pode ser tão, né, uma pessoa que pode ser tão poderosamente usada, tem que estar com o coração totalmente alinhado. E talvez Deus não nos use mais, para que a gente não seja invadido pela nossa própria soberba, e aquilo que era para ser bênção nos autodestrua. E aí, a primeira barreira, que eu chamo de adesão sem conversão, e eu peço que você não vá embora depois dessa próxima frase. Existe uma síndrome nessa geração, que eu te chamo de mal evangelizados, mal convertidos. Mal evangelizados e mal convertidos. Nós temos visto talvez um fenômeno muito interessante de igrejas crescendo em todo lugar. Mas eu lhe pergunto, existe conversão? Não é difícil lotar um auditório de pessoas interessadas em Deus. Não é difícil lotar um auditório promovendo e despertando pessoas que querem melhorar na sua vida, melhorar, serem melhores maridos, serem melhores esposas, melhores filhos, melhores profissionais. Não é difícil lotar um auditório de gente que quer vencer na vida. Não é difícil. E muitas vezes estamos nos perdendo nesse evangelho do descartável, que faz de Deus o nosso servo, que faz de Deus o nosso empregado particular. Eu já disse algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, nosso gênio da lâmpada. Esse evangelho que não prega a verdade toda, que não fala que se você não passar por uma experiência de cruz, que não comunica, que se você não crucificar a carne e os desejos da carne, se você não tomar a sua cruz, você não está apto. De que não é um evangelho de conforto, de que não é venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Pelo contrário, muitos problemas que você não tinha, você vai passar a ter ao andar com Jesus. Quando não falamos a verdade toda e não pregamos o evangelho todo, nós temos uma multidão de pessoas que aderiram ao cristianismo, mas não passaram pela experiência de conversão e continuam buscando a mesma coisa que buscavam antes de conhecer Jesus. Como eu posso ganhar vantagem nisso? Às vezes, a fazer alguns aconselhamentos, a impressão que eu tenho é que a pessoa que está no aconselhamento basicamente está fazendo uma pergunta: pastor, como eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, mas tendo resultados diferentes?
Pastor, como é que eu posso não abandonar o pecado, mas andar com Deus ao mesmo tempo? E muitas vezes estamos assim, seduzidos em construir grandes igrejas, mas não estamos compromissados com um discipulado que diz: vida com Jesus muitas vezes vai doer na carne. Vida com Jesus muitas vezes vai ser negação daquilo que é a sua vontade. Vontade de verdade. Não é vontadezinha besta não. É vontades que vão contradizer o padrão que Deus tem e que Deus deseja da sua vida. É perdoar quem é difícil de ser perdoado. É continuar a andar a segunda milha, a dar outra face, como se não tivesse sido ofendido. Adesão sem conversão, precisa ser rompida essa barreira. Uma segunda barreira que precisa ser rompida são os nossos sentidos. Somos escravos dos nossos sentidos. Viver na dimensão da carne, e eu já tenho falado isso, nós somos treinados a viver de acordo com os sentidos naturais, o tato, o olfato, a visão, todos os nossos sentidos naturais. Desde pequeno, nós somos treinados a viver de acordo com esses sentidos. Mas Deus quer nos levar a um segundo momento, a um momento mais elevado, porque nesses sentidos, a carne me diz: está com raiva do cara, mete a mão na cara dele. Está com a língua coçando, fala, doa quem doer. Viu que ela está passando aí cheia de graça? Olha, não tem problema nenhum, dá uma olhadinha. Isso é a carne. E a nossa carne está adestrada para viver dessa maneira. E quando o Espírito nos conduz a desertos, Ele muitas vezes vai nos colocar diante de opções tão difíceis de fazer. Quando Jesus foi tentado, Ele não foi tentado em futilidades. Jesus foi tentado em 3 áreas essenciais para todo ser humano. A primeira, a sobrevivência. O que eu e você fazemos por sobrevivência. Algum tempo atrás estava assistindo um filme, e nesse filme um assaltante chega num bar, e ele então põe uma pimenta no balcão e diz para a pessoa: coma essa pimenta, porque enquanto você estiver comendo essa pimenta, eu não te mato. E aquela pessoa vai comendo aquela pimenta, e o locutor do filme, uma terceira pessoa que conta a história, diz: o que as pessoas não fazem por mais 2 minutos de vida? Jesus foi testado na sobrevivência. Quando Ele diz: nem só de pão viverá o homem, Ele está preparando para dar essa mesma resposta lá na cruz. Quando Ele está dizendo: eu ponho em risco a minha sobrevivência por amor ao Pai, e eu não vou viver de pães, eu vou viver da palavra de Deus. Jesus estava falando sério. E a palavra de Deus que ele se reportava, ele tinha ouvido há poucos momentos atrás lá no Jordão, e ela dizia o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus foi provado na sua identidade. Você é filho de Deus. Quem você é? Pergunta para um adolescente o que é ser provado na sua identidade. Você aí lá na sua escola, quando tem que fazer escolhas e dizer quem realmente você é, ou então você está fora da turma, ou você está fora ali daquele círculo que tanto você gostaria de estar dentro. Como é difícil dizer não àquela tentação de não fazer as mesmas coisas que os outros fazem, só para não ficar de fora. Não é fácil.
quanto nós somos preocupados com o nosso nome, quanto nós somos preocupados com a nossa reputação. E eu sempre lembro que uma das primeiras coisas, uma das primeiras providências que Deus toma, quando tem muitos dos encontros bíblicos, é mudar o nome da pessoa. Porque Ele diz assim: olha, tudo bem que você se preocupe com a sua reputação, mas eu estou preocupado com quem realmente você é com o seu caráter. Jesus é provado no nosso desejo de poder, no nosso desejo de relevância, porque poder e dinheiro, queridos, não são nada, se nós não tivéssemos o desejo de ser relevantes. Quem não quer fazer a diferença? Quem não quer ser especial? Quem não quer ser citado pelo nome? Quando tem uma pessoa bacana, fazendo uma coisa legal, e ela tem o mesmo nome seu, não é legal? Mas quando tem um bandido com seu nome, é complicado, não é? Alexandre o Grande, ele estava passando vistas pela tropa, e um dos seus soldados estava todo desalinhado, todo desarrumado, e Alexandre chega de frente daquele soldado, e diz: soldado, ajeite-se, arrume-se. Ele vai em direção à tropa, quando volta, o soldado continua desalinhado, continua desarrumado, ele diz: soldado, qual é o seu nome? Ele diz: Alexandre, senhor. Então Alexandre olha para ele e diz: ou você muda de nome, ou você muda de atitude, porque você não vai carregar esse nome aí com essa atitude, é muito para você. O desejo do dinheiro e do poder, queridos, não é pelo que a gente pode comprar ou em quem a gente pode mandar, é o nosso desejo de sermos relevantes. Porque está escrito que darás ordem aos anjos, e eles virão para que você não tropece em pedra alguma. Estou te oferecendo fortuna, mas é relevância. Jesus foi testado naquilo e provado, tentado naquilo que é essencial para cada um de nós. E Ele se desfaz de tudo aquilo que é para nós essencial. 40 dias de jejum, 40 dias de buscar a Deus. E todas as vezes que alguém vem me procurar dizendo: pastor, eu quero entrar num período de consagração, a notícia que eu dou é: glória a Deus, ó, lá no final do caminho você vai ter mais intimidade com Deus, mas se prepare, uma das primeiras visitas que você vai receber é do diabo. Porque Jesus se consagra, faz jejum, busca o Senhor, mas está ali e recebe a visita de Satanás. Outra barreira é a apatia e o medo de uma vida comprometida. A salvação é tão de graça, ela é tão simples, e esse é o grande mérito da pregação evangélica, de que você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo, que muitas pessoas vivem essa vida tranquila o tempo todo, tranquila até demais, não quer estreitar o relacionamento. Pensa sobre a sua oração, meu irmão. Estou pensando muito sobre a minha oração. Parece que muitas vezes uma dúzia de frases resume toda a minha conversa com Deus. Eu preciso de mais profundidade. Essa barreira do raso precisa ser vencida. Jejum só em casos extremos. Dedicar oração só quando tiver problemas. Não pode ser assim. Precisa fazer parte de um projeto de vida, o seu aprofundamento espiritual. Você precisa dizer que até tanto tempo você quer estar mais íntimo com Deus, você quer estar com mais avanço em relação ao seu relacionamento com Deus. Quais são os seus objetivos espirituais? A gente foi numa multiplicação de célula. Na sexta-feira foi lindo, porque de tudo que aconteceu, eu vi um testemunho que o tempo todo dizia: gente, célula é bênção, célula é comunhão, mas nós estamos aqui para ganhar as pessoas para Jesus. Gente, célula tem sido uma bênção, célula tem sido assim joia, mas nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Quais são os nossos alvos, que conferem com os alvos espirituais, os alvos de Deus para a nossa vida?
cozinhamos a nossa vida espiritual num banho-maria. Entra ano, sai ano, alguns propósitos, mas quando vem a necessidade, aí a gente corre para Deus. Quando vem o dia difícil, aí a gente corre para Deus. Quero que você lembre que Jesus está no deserto, não porque ele foi lá, porque estava em crise. Ele acabou de receber uma baita aprovação de Deus. Ele foi conduzido ao deserto fora da crise. Era Deus que literalmente agora o estaria colocando em crise, mas ele não foi lá para resolver um problema. Quando estava no monte, quando transfigurou, quando apareceu ali no monte, Moisés, Elias, transfigurados, Pedro falou: Senhor, isso aqui está bom demais, vamos fazer uma barraca aqui, uma para cada um de vocês, e a gente permanece aqui porque é muita glória. A resposta de Jesus é imediata: vamos descer, porque lá embaixo tem gente precisando. Quando Jesus ia para a crise, queridos, ele ia para ir destruindo a crise, entendeu? A crise entrava em crise quando Jesus passava. Ele não buscava o Pai mediante a crise. Uma das únicas vezes que a palavra do Senhor mostra Jesus indo ao Pai, porque o seu coração estava em crise, foi no tempo mais crucial da história humana. Foi quando no Getsêmani ele diz: Pai, isso aqui é pesado demais. Isso que está começando agora. Essa cruz, ninguém sabe o peso que ela tem. Se for possível, passa de mim esse cálice. Algumas teologias divergem em relação ao que Jesus estava pedindo. A primeira corrente diz que Jesus estava pedindo apenas que passasse a angústia. Outra corrente diz que Jesus estava dizendo: tem um plano B que não seja a cruz? Eu entendo Jesus orando ao Senhor, falando sobre a sua angústia. Porque em todo momento Jesus apontou para a cruz. Ele sabia que não tinha um plano B. A palavra do Senhor lá na frente já vai dizer: ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Não tinha plano B. O que como homem ele não sabia era o tamanho do peso. Só que Jesus já ora sabendo a resposta. Ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Nós invertemos na nossa vida essa oração. A gente fala: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, mas se for assim, 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 é melhor. Faz, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Mas, Senhor, faz desse jeito, desse jeito, desse jeito. E quando Deus vai executando a sua vontade na nossa vida, levando a gente para lugares que a gente não quer, a fazer coisas que a gente não gostaria de estar fazendo, a gente fica ali brigando com Deus, porque na realidade a gente orou: Senhor, seja feita a tua vontade, mas o nosso coração ainda está mandando, é a gente que está no controle. O segundo é o deserto que precisa ser conquistado. O primeiro motivo foram barreiras que precisavam cair, e que na vida de Jesus, ao cair essas barreiras, me mostram as barreiras que precisam cair na minha vida. Mas o segundo motivo do Espírito levar o Senhor Jesus para ser tentado é porque havia um deserto a ser conquistado. Você pode repetir comigo? Um deserto a ser conquistado. E aí nós vamos pensar a diferença entre o deserto da alma e o deserto da calma. O deserto da alma eu chamo do deserto urbano. Aqui em Vitória é um pouco assim, mas grandes cidades têm vivido isso. Vai no centro histórico de uma cidade no dia de domingo. É um amontoado de nada, né? É abandonado. As igrejas que nasceram, né? As primeiras igrejas batistas das cidades, essas maiores, Vitória, São Paulo, o próprio Rio, têm se reinventado. Porque tudo saiu do centro.
As pessoas, né, foram morar em outros lugares, comércios mudaram, né, o centro muitas vezes até marginalizado. O centro urbano mostra essas gigantescas dunas de solidão que se tornou a sociedade. E muitas vezes, queridos, no meio dessas dunas, desse deserto árido de relacionamentos, pastor Paulo Palhano chama de dunas de concreto, se erguem alguns oásis, UA, NA, clubes sociais, igrejas, onde as pessoas tentam passar ali uma vez por semana para se refazer nesse deserto. É a típica sensação do sinto-me só no meio da multidão. Esse é o deserto da alma. Esse é o deserto que a gente encontra na Bíblia, vivido por Elias. Elias não foi, à semelhança de Cristo, não foi conduzido ao deserto pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que Elias decidiu ir para o caminho do deserto. Esse é o deserto da alma, esse é o deserto da solidão, esse é o deserto da amargura, esse é o deserto de quem não está se encontrando. Esse é o deserto de quem está fugindo dos problemas, esse é o deserto de quem já abandonou a comunhão, esse é o deserto de quem vai sozinho para sentar debaixo de um lugar e dizer: Senhor, me mata, já não estou aguentando mais. Esse deserto da alma é o deserto de Jonas. Acho que os irmãos têm ouvido bons pregadores, aqui e fora daqui. E nós pregadores nesse tempo, a gente, além do esboço teológico, além do pano de fundo da Bíblia, a gente conta uma piadinha, não é? A gente dá uma quebrada de gelo, meio que para tentar segurar a sua atenção. Mas quando eu chegar no céu, eu quero sentar e aprender com Jonas. Jonas, me ensina a pregar. Porque, irmão, o camarada vai com má vontade, resmungando, prega contrariado e uma cidade inteira se converte. Não, nós temos que pegar, pastor, nossa carteirinha de pregador e jogar, porque Jonas é o cara. E olha que tipo de pregador. Ele prega, quando ele prega de má vontade, ele já tinha fugido, mas quando chegou lá, não perdeu aquela angústia. Ele prega e vai embora. E a palavra diz que ele vai para um deserto, para um lugar onde o sol nasce. E o que ele queria ver? Manda fogo, Senhor. Destrói, Senhor. Queima, acaba com esses ninivitas. Lá no meio da cidade está tendo um rebuliço espiritual. O rei manda todo mundo se rasgar, orar a Deus, pedir perdão, mudar de vida. Jonas, que conhece Deus, diz: eu sabia. Eu já sabia que o Senhor é assim mesmo. O Senhor é misericordioso. Está tudo lá na Bíblia, tá, querido? Está na linguagem do Eli. Essa é uma tradução totalmente diferente, mas você vai encontrar algo muito parecido lá na Bíblia. O Senhor é assim mesmo. Eu sabia que se eu fosse pregar, as pessoas iam converter e não tinha jeito, o Senhor ia perdoar. Esse é o Senhor. E ele está contrariado, ele dizendo: eu preferia ter morrido. Esse é o deserto, querido, da alma. É a alma seca. Às vezes as coisas estão boas ao redor, mas a nossa alma está seca. Deus manda uma planta, nascer num dia, crescer, só para dar sombra para o Jonas. No outro dia, vem um bichinho. E depois eu vou contar um negócio para vocês, porque quando eu vi esse estudo, eu falei: não é possível. O bichinho vai, come a sombra. Jonas fica novamente exposto ao sol. Tem dias que Deus não ajuda e ainda faz questão de atrapalhar. A Bíblia diz que Deus manda um vento quente na nuca de Jonas. Jonas quase desmaia, mas chateado e ainda brigando com Deus.
Deus fala: Jonas, você está todo aí pregando ecologia, dando tanta importância, e queridos, eu acho que tem importância, tá? A Amazônia, tudo, mas você não ama as pessoas. Você está com dó dessa planta que nasceu ontem, morreu hoje, mas não consegue sentir compaixão das pessoas que eu criei. Sua agenda está esquisita, Jonas. E tem mais. Sabe aquele bichinho que comeu? Ele é mais obediente à minha voz do que você. Porque, queridos, se fosse em medida humana, aquele bicho teria atravessado o Brasil de fora a fora, norte a sul, que é a extensão maior, para cumprir o propósito de Deus. Foi a extensão que um bichinho desse, para andar assim, 1 metro, comparando com a nossa mobilidade. É mais obediente um corozinho, um verme, que cumpre o propósito do Senhor, do que você, profeta. Sabe o que eu aprendo quando a gente está passando por deserto da alma, na vida de Jonas? É mais fácil Deus usar um profeta para converter uma cidade inteira, do que usar uma cidade inteira para converter um coração endurecido de alguém que secou na alma. É mais fácil Deus salvar quem a gente pensa que Ele nunca salvaria, do que muitas vezes Deus usar tantas coisas por mim e por você, profetas do Senhor, mas com o coração seco e endurecido, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Esse é o deserto da alma, mas não era o deserto de Jesus. Eu chamo dos desertos de Jesus do deserto da calma. É o deserto da experiência individual. É daquela experiência, sabe aquilo que você recebe um cupom ou algum tipo de benefício que é intransferível. Esse é o deserto da alma. Ele é intransferível, ele é inalienável, ele é totalmente seu. Quando Deus te leva a situações assim, mesmo que seja para ser provado, mesmo que seja para ser tentado, é porque Ele sabe que depois disso você vai sair poderosamente transformado pelo poder do compromisso com Deus, porque o Espírito já estava em Cristo, claro, desde do ventre, mas o Espírito já tinha testificado sobre Jesus, a presença de Deus. Jesus já tinha um Espírito, mas o deserto é para que Ele entre no seu ministério de forma efetiva, totalmente, exercendo a autoridade que recebeu, porque não permitiu que Satanás tivesse nenhum vínculo na sua história, nenhuma área de domínio. Nós queremos ser poderosamente usados. Muitas vezes Deus vai nos levar a desertos, para que lá a gente possa ter experiências intransferíveis, e nós não vamos mais contar o que Deus fez na vida do outro, mas vamos dizer o que Deus fez na minha vida. Sabe quem passou por isso? Sabe quem foi para o deserto depois da conversão? A gente muitas vezes quer ser que nem Paulo, quer ser usado poderosamente como Paulo. A gente quer ver se os nossos lenços, eles possam ter a mesma eficácia dos lenços dos apóstolos. Mas Paulo, depois da conversão, depois que ele cai do cavalo ali, a caminho de Damasco, a palavra do Senhor diz que ele vai 3 anos para o deserto na Arábia. 3 anos, conta. 3 anos no deserto da Arábia. Depois ele fica 10 anos em Tarso, estudando as Escrituras, Atos capítulo 9. Depois ele fica 1 ano sobre a responsabilidade de Barnabé em Antioquia. Depois é que ele desce para Jerusalém e começam as viagens missionárias. 14 anos entre a conversão e ele começar a ser usado da maneira como nós vimos. Você virou ali uma página, já tem tudo, São 14 anos sendo aperfeiçoado para ser usado poderosamente por Deus. Vi uma irmã, ela havia perdido uma filha com uma doença rara. Eu estava a levando para o tratamento de uma sobrinha.
que tinha uma doença chamada doença do fogo. E num hospital especializado nesse tipo de doença em Campo Grande, nós estávamos conversando e falando um pouquinho da experiência que ela teve. A filha dela morreu nos meus braços quando eu estava levando para o hospital, a última vez que ela foi para o hospital. Ela tinha uma mancha no cérebro, uma menina com 15 anos, não pesava, acho que 15, 20 quilos. E depois, levando essa sobrinha para o hospital, ela disse: pastor, por que nós passamos por provas como a que eu passei? Eu dei a resposta clássica que a gente muitas vezes dá em nossas escolas bíblicas. Ah, minha irmã, Deus estava provando a sua fé, não é verdade? E ela me respondeu: pastor, Deus já não sabe o tamanho da minha fé? Ali eu estava começando a ter uma aula de teologia. Ela diz: Deus já não sabe os pensamentos que virão à minha cabeça, mesmo antes deles serem formados? Deus não sabe, pastor, que antes de eu ir para a direita ou para a esquerda, Ele já sabe qual é o meu próximo movimento? Deus já não sabe, antes de me provar, até quando eu aguento? Eu falei: é verdade, minha irmã. Deus já sabe. E ela então disse de uma maneira muito doce: deixe-me, pastor, na minha simplicidade, dizer por que Deus nos leva a experiências assim. E ela estava me dizendo na realidade: pastor, deixa eu lhe contar por que muitas vezes Deus nos leva aos desertos. Eu disse: diga, irmã. Então ela disse: porque eu precisava saber até quando eu vou com Deus. Ele já sabia tudo, mas eu precisava saber qual o tamanho do meu compromisso com Deus. Até que ponto eu posso ser provada e manter a minha fé. E pastor, eu não sei se eu aguento outras provas, mas eu posso dizer que essa aqui me fortaleceu, e hoje eu sou mais grata a Deus do que eu era antes. Deus que te submeteu a essa prova, Ele não precisa saber se você vai aguentar ou não, Ele já sabe. Mas Ele quer te mostrar o seu compromisso com Ele. Por isso Paulo diz: nós nos regozijamos não só na glória, mas também nas tribulações, porque elas produzem frutos. Deus está te levando a um deserto. Eu quero concluir dizendo: isso é uma bênção, porque o deserto, queridos, ele é a glória do batismo. Você pode repetir comigo? O deserto é a glória. Vamos, aqui está invertido, vamos lá? Vamos ler como está aqui. A glória do batismo é a vitória no deserto. Deus se manifestou, Jesus saiu das águas, o Espírito Santo em forma de pomba, oh glória! Mas o selo dessa glória, testificação dessa glória, foi a vitória no deserto. A glória do batismo é vencer a tentação. Porque você pode ir para amanhã, começar uma semana, apenas com uma ressaca gospel. Ah, fui num culto, foi demais, rapaz, né? Que joia. Pode ser mais uma segunda-feira de ressaca gospel, de ressaca crente. Mas também amanhã pode ser o dia em que você fala: eu sei porque eu estou vivendo isso. E daqui a alguns dias eu vou sair muito mais fortalecido, porque esse deserto não veio para me abater, mas eu serei fortalecido no poder daquele que eu tenho compromisso. Meu compromisso não foi um dia apenas nas águas, dizendo: eu aceito Jesus, que bom, que alegria, ah, glórias a Deus, todo mundo batendo palma, aquela glória toda. Aquilo é parte da glória, porque a glória de Deus virá sobre a sua vida, quando você passar pelo deserto, e vencer essa tentação, e vencer essa prova, e lá na frente sair mais vitorioso, mais forte, pronto para a próxima etapa daquilo que Deus tem para te usar, amém? Fogo e água
devem fazer parte da nossa experiência. Somos batizados na água, mas precisamos do batismo do fogo. Ali o deserto está exemplificando esse batismo do fogo, que nós todos precisamos passar, porque o fogo vai representar a purificação, o fogo vai representar, querido, a consagração, o fogo vai representar o domínio que o Espírito tem sobre a carne. E ali, Jesus venceu toda a carne, sem vantagem alguma, apenas dependendo de Deus e confiando na palavra do Senhor. E por essa vitória, Ele pôde se tornar o meu e o seu Salvador. Não foi somente porque Jesus morreu pelos meus pecados. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se Jesus tivesse pecado, o sacrifício não teria valor. Eu gosto muito de dizer, Jesus morreu pelos meus pecados. Mas eu queria que você aprendesse nessa noite a dizer algo diferente. Jesus viveu pelos meus pecados. Jesus viveu em santidade, sem pecado algum, para que quando morresse na cruz, o seu sangue tivesse poder de me salvar. Foi por isso que no deserto foi o grande marco, em que o batismo cheio de glória, cheio de presença, cheio de alegria, cheio de palavra de Deus sobre a vida de Jesus, se concretizou na vitória do deserto. Você já fez um compromisso com Jesus? Glórias a Deus. Se prepare, vem deserto aí, mas quando eles vierem, virão para que você saia ainda mais fortalecido no poder e no nome do Senhor. Amém? Você pode se colocar em pé? Deus nos leva a desertos, mas deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passar. E talvez você esteja tempo demais no deserto. Tem dois motivos que podem ter acontecido para você estar tempo demais no deserto. Você se perdeu no caminho, ou não aprendeu a lição. O povo de Deus permaneceu mais tempo do que devia permanecer no deserto. O plano original não era 40 anos. O plano original era que as pessoas pudessem entender o poder de Deus. E em 1, 2 meses, 3 meses no máximo, com o que eles tinham disponível naquele tempo para locomoção, eles pudessem estar entrando na terra prometida. Mas eles precisaram fazer caminho de 40 anos, que poderia ter sido feito em 1, 2 meses, 3 meses no máximo. Eles demoraram 40 anos, porque eles se perderam no caminho. Eles não se perderam por causa do GPS, eles não se perderam porque não sabiam o caminho, eles se perderam dentro de si mesmos, em murmurações, em frustrações ao plano de Deus. Deus precisava dar a nova terra para um novo povo, mas ainda havia muito do Egito no coração daquelas pessoas, ainda havia muito daquilo que era a cultura do Egito no coração daquelas pessoas. Se você quer viver um novo tempo na sua vida, saiba, o deserto não é um lugar para você ficar e permanecer por longo tempo. O deserto tem que ter dias contados na sua vida, porque você só está ali para ser provado e aprovado, e quando aprovado for, você está pronto a desfrutar das novas etapas de Deus na sua vida. Você quer viver um novo tempo com Deus? Não fique andando em círculos, aprenda as lições, mude as atitudes, diga não ao pecado, diga não às ofertas de Satanás, diga não, diga: Senhor, eu vou te glorificar. Uma próxima palavra, se Deus me der a oportunidade de ministrar aos irmãos, será servido por anjos. O deserto tem um fim, queridos. O deserto tem um fim. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser igreja que agrada o Senhor. Nós queremos ser povo, ó Pai amado, que glorifique o seu nome. Não é só no dia da festa, não é só no dia da festa, Senhor, ó Pai amado, é no dia da prova. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor não nos prova
para brincar conosco, o Senhor não nos prova para saber se a gente aguenta, o Senhor já sabe todas as coisas, o Senhor nos prova para que o nosso coração se firme mais e mais no Senhor. É por isso que o profeta coloca uma pedra como testemunho, dizendo: o nome deste lugar é Ebenezer, e Ebenezer, ó Pai, é este lugar de pedra de socorro. E nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que teremos, Deus, sempre um Ebenezer. Junto com a tentação virá um livramento, a Tua palavra garante disso. Se vier a tentação, virá junto um livramento, uma pedra de socorro. E se já chegamos até onde chegamos, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós queremos mais profundidade, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Não nos deixe perdidos nos desertos da vida, e nos livre dos desertos da alma, porque o problema não é quando tudo está seco ao redor, ó Deus. O problema é quando o coração seca. E eu te peço, se alguém aqui está com o coração seco, se perdeu, ó Deus, a capacidade de sonhar, de ter esperança, de se alegrar, de rir, de glorificar o Teu santo nome, de erguer as mãos com liberdade no Espírito. Se a alma está seca, se perdeu, ó Pai amado, ficou frustrado, Senhor, decepcionado com homens, com pessoas, em nome de Jesus, eu te peço, ó Senhor, visita, traz água do Senhor sobre este deserto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar rios de água viva no coração do Teu servo e da Tua serva. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vivifica, no nome santo de Jesus. Oh Deus, abençoa-nos, não porque nós merecemos, abençoa-nos porque nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.